Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira está no ar. Chega junto, seja bem-vindo, participe com a gente. Também seja um dos nossos comentaristas. Deixa eu dar bom dia aqui ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente terça-feira a todos. Vamos embora. Excelente terça-feira de muitas bênçãos e vamos seguir. Que eu quero falar aqui de um assunto que, na verdade, é um assunto recorrente no mundo, no Brasil, aqui no estado de Mato Grosso, mas que a gente precisa coibir, não só mulheres, homens também precisam entrar nessa luta. Eu quero ir ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, falar com o Bruno Pinheiro para falar de um absurdo que deixa todo mundo chocado. Tenho certeza que você aí que está chegando com a gente, já está ligando a TV, já está tomando aquele cafezinho de manhã cedo para acompanhar o que é notícia, e não só o que é notícia, porque aqui o A Notícia de Frente, ele não dá só notícia, ele faz o comentário, a análise das notícias. E eu tenho certeza que você vai ficar revoltado ou revoltada com essa notícia, porque uma paciente denunciou ter sido estuprada por um enfermeiro, isso mesmo, gente. Uma pessoa que foi buscar atendimento médico, uma pessoa que estava doente, denuncia um estupro dentro de uma unidade de saúde, e isso foi na UTI do Hospital Municipal de Cuiabá. Quem vai trazer detalhes para a gente ao vivo é o repórter Bruno Pinheiro. Agora a gente vai ao vivo com o Bruno Pinheiro. Então, Bruno, é um caso que deixa a gente revoltado, deixa a gente chocado. Conta mais aí para o nosso telespectador o que aconteceu. Bom dia. Revoltado mesmo, Nayara, muito bom dia e muito bom dia, Haroldo, a você de casa. Essa mulher que estava internada na madrugada de sábado aqui em Cuiabá, no HMC, Hospital Municipal, de 45 anos de idade. Era por volta de 1 da manhã que, segundo a mulher, relatou em uma ocorrência que ela acordou e alguém, segundo ela, segundo a denúncia, um enfermeiro estava ali apalpando o seu corpo. Ela fez uma interrogação do que estaria acontecendo. Ele disse que seria algo de rotina. Logo depois, segundo a mulher, aplicou uma injeção. Ela voltou a dormir. Quando ela acordou, ela já estava sangrando. Vários sangramentos realmente intensos. Ela chamou a equipe médica, logo depois chamaram a polícia militar. Quando a polícia veio, ficou durante toda a madrugada aqui no HMC, ouvindo relatos e tentando identificar o autor desse estupro, mas nada foi feito. Apenas o registro da ocorrência. Ontem, ainda pela manhã, segunda-feira, ninguém havia sido identificado e nem mesmo afastado do setor a equipe que estava de plantão naquela madrugada. Mas era por volta de 11h09 da manhã, sendo mais exato, quando a Secretaria de Saúde emitiu uma nota afirmando que não havia identificado o homem, mas que a equipe inteira havia sido afastada. Naquela noite, havia cerca de 9 pessoas de plantão, 5 enfermeiros, um fisioterapeuta, um médico e um outro chefe de todas as UTIs. A mulher de 45 anos estava internada na UTI número 2. Acontece ainda, Nayara, que ontem mesmo, por volta de 5h30, 6 da tarde, o sindicato emitiu uma nota. Segundo o sindicato, lamentou que logo de cara, já que não sabe quem é o autor, acabaram afirmando que era um enfermeiro. O sindicato lamentou, já que havia um fisioterapeuta, um médico e um chefe de todas as UTIs. Segundo a nota, ficou muito elevado que somente enfermeiros estão no risco de ações como essa. Eles repudiaram, enfim, esse tipo de afirmação, já que ainda não foi identificado. Segundo a nota, a vítima disse que o homem era negro e que usava uma roupa verde. Segundo essa nota, naquela noite de plantão, não havia ninguém usando verde e nem mesmo da forma que a mulher disse, de cor, não era de um homem de cor estava usando essa roupa verde e, segundo o que a mulher disse, as informações não são reais, não está conferindo, não confere com a equipe que estava de plantão entre os 8 homens daquela noite. Então agora vamos aguardar, isso vai ficar na justiça de esclarecer. O certo é que a equipe já foi afastada e esse caso continua sendo investigado. Agora mesmo, acabou de sair aqui do HMC uma viatura da Polícia Civil. Nós não sabemos ao certo o que está acontecendo, mas nas últimas 24 horas
houve uma intensa movimentação de viaturas aqui, na tentativa até mesmo de recolher o circuito interno de filmagem, a saber quem foi a última pessoa que esteve nesta unidade de terapia intensiva, quem entra e quem sai, qual foi a movimentação e qual foi o horário exato. Só que, Nayara, o que você disse no início da nossa conversa, que esse caso é recorrente, esse caso aconteceu aqui no HMC, mas eu sei que também ainda ontem, quando essa informação era checada, um novo caso foi confirmado aqui na capital, não é verdade? Isso mesmo, Bruno Pinheiro, obrigada aí pelas suas informações. Antes de falar desse caso da loja, eu só vou fazer uma correção aqui, porque quem, na verdade, emitiu aí, quem se manifestou, não foi o sindicato dos enfermeiros, foi o COREN, que é o Conselho de Enfermagem, tá? Então, só para o Bruno, só para lembrar, né, o Bruno disse que tinham ali uma equipe entre médico, enfermeiros e fisioterapeuta, não é? Normal, todos geralmente homens, UTI todos você homens. tem... E nenhum falou quem que pode ter sido. É isso que aconteceu, né? Ou seja, todos têm que ser investigados ali, até ser apontado quem que foi. E aí ela falou que era um homem de cor negra e não tinha nenhum entre eles. Só que daí, né, gente, a pessoa tomou um remédio, foi dopada, literalmente foi dopada. Tem essa confusão também na hora que acorda, né? Ou então dos flashes, eu não sei, sinceramente, é muito triste. Uma mulher ter que passar por... Aliás, qualquer ser humano ter que passar por isso. Eu sou Haroldo, você vai internado em busca de atendimento, está ali vulnerável, né? As pessoas estão te vendo do jeito que você está, porque colocam ali uma roupa, tiram as suas roupas e você ainda é violentado, ainda é estuprado. Terrível. Quando você acha que já viu de tudo, você se depara com uma atrocidade como essa, né? Infelizmente, mas veja bem, numa situação como... O HMC é uma instituição que tem uma segurança relativamente boa, isso é fato, né? Inclusive até com relação à imprensa, é difícil você entrar, fazer filmagens, né? Tentar fazer a cobertura, o papel da própria imprensa, isso é reconhecido por nós jornalistas, por nós que conhecemos exatamente essa relação. Mas nesse caso específico, toda a UTI tem um plantão, uma equipe de plantão, médico, enfermeiros, né? Enfim, desse grupo todo aí, certamente teve um deles, são 9, que realmente os outros estavam separados, que esteve aí no local e acabou cometendo esse estupro, né? Ela relata exatamente isso, que ela estava dormindo, ela sentiu o enfermeiro passando a mão no corpo dela, ela acordou, o que você está fazendo? Né? Falou assim, não, é um procedimento normal. E acabou aplicando uma injeção nela, ela vindo a dormir, quando ela acordou, ela se identificou, olhou para as partes íntimas e percebeu que estava sangrando. E é por esse motivo que ela acabou chamando aí toda a equipe. E a unidade tomou uma medida certa, afastou todo mundo. Afastou todo mundo. Os homens. Mas é muito importante ressaltar o seguinte, que realmente identifiquem quem é essa pessoa. Tem que identificar, mas no momento para que os outros não... Tem que afastar, até mesmo para que os outros possam aí dar um direcionamento para a polícia, né, Haroldo? Porque tem que ter ali, não é possível que ninguém viu esse cara entrando, e câmera no corredor, será que não tem câmera de segurança? Você vê o quanto que o paciente é vulnerável, né? Quando você tem uma monstruosidade dessa, que está ali para salvar vidas, para te acompanhar, para te dar todo o auxílio, simplesmente pode dopar você, pode te dar um remédio tipo Durmonide, por exemplo, você vai dormir, vai simplesmente apagar um Boa Noite Cinderela. Só que dentro de um hospital, o que é simplesmente inaceitável, né? Quantas cirurgias são feitas e quantas pessoas não ficam, de certa forma, isoladas em um determinado apartamento, em determinada sala, né? E, de certa forma, são sedadas, né? Quer dizer, então, é algo preocupante mesmo, que eu acho que tem que ser apurado o mais rápido possível e essa pessoa seja pague por esse tipo de crime. E aí o Bruno trouxe a informação, né, de uma outra situação que acontece também, que essa daí é muito mais recorrente, gente. É muito mais recorrente e a gente tem que coibir. Isso não é só papel da mulher ser a porta-voz disso, o homem também tem que ser. Que foi um assédio dentro de uma loja aqui em Cuiabá. A gente tem as imagens aí desse assédio. Um homem que passava, literalmente, passou as mãos ali no bumbum, nas nádegas da vendedora. Primeiro ele vem, se esfrega, tá vendo? O que acontece muito em transporte coletivo, se esfrega, aproveita ali que o espaço está curto, ela vai pegar, ela tá aí abastecendo o estoque. Olha só o que ele faz. Olha só o absurdo, ele passa a mão no bumbum, nas nádegas dessa vendedora. Vulnerável no ambiente de trabalho dela.
Mas ela vira assustada, aí nesse momento a pessoa perde a reação total do que fazer, não sabe o que fazer, ainda tem os julgamentos. Nem aí, por que você não meteu tapa na mão na cara dele? Não é assim que funciona. A mulher fica tão vulnerável nesse momento, tão vulnerável, que ela perde o controle. Ela se sente ameaçada. É uma ameaça. É uma invasão. É uma invasão. Nayara, veja bem. Olha só, nós temos imagem, tá? Temos o fato acontecendo, ele realmente passando a mão nas nádegas dela. Às vezes está até filmando também, porque ele está com o celular Tem ali identificação dele, fácil de identificar, tem absolutamente... A polícia tem tudo, tá muito à mostra, tá todo mundo sabendo o que aconteceu, enfim. Aí eu lhe pergunto, o que é que vai acontecer com esse rapaz? Me fala. Não foi flagrante, né? Ele vai lá. Você está vendo como a nossa lei não vale nada? Não vale nada. Mas você sabe como que o americano chama isso aí? Tem que divulgar a cara de um cidadão Se desse. isso tivesse acontecido dentro de uma loja americana, numa rede CVS, por exemplo, qualquer loja nos Estados Unidos, uma gravação dessa aí, isso se chama nos Estados Unidos de harassment. Isso aí, tanto no setor privado como na área em espaço público, isso é cadeia na hora. Na hora, nem conversa. Mas é o que a gente vem falando, agora, inclusive. Aqui não. Aqui... É o que a gente vem falando, inclusive, com os candidatos ao Senado, a necessidade de uma reformulação do Código Penal, gente. Aqui... Que dá brecha para várias interpretações. Olha a situação, a mulher está ali no ambiente de trabalho, fazendo o trabalho dela. Tem 23 anos, é uma menina, é uma jovem, trabalhando. E é importunada, é assediada desta forma. Tem que denunciar. O telefone está ali na tela, é 0800, tem 197 também para denunciar um cidadão desse, que eu acho que não pode nem ser chamado de cidadão. E isso, Haroldo, acontece todos os dias. Nayara, e não é só com toque, não. As pessoas acham que é só tocar. A importunação é com a fala, adjetivando mulher. Ninguém gosta disso, gente. Vamos parar com isso. Aqui ele ainda vai arrumar um advogado que vai dizer que ele sempre foi uma pessoa boa, vai botar a culpa na vítima, tá? Muitas vezes bota a culpa na vítima, vai dizer que ele teve um surto, entendeu? Ah, ele é doente, ele teve um surto, ele está sofrendo de depressão, ele está com um transtorno bipolar, tá entendendo? E aí isso aconteceu, isso foi um fato isolado. Ele vai inventar milhões de razões a troco de dinheiro para poder salvar um estuprador, né? Um assediador, entendeu? Um pedófilo muitas vezes, quer dizer, isso que é simplesmente inadmissível. Mas enfim, acontece, tá aí, vocês estão vendo, acontece. Não, você pensa que é incomum? Isso é muito, olha, infelizmente, isso que nós presenciamos, que tem câmera mostrando tudo direitinho, quantos assédios, quantas pessoas, quantas mulheres não são assediadas dentro do seu próprio trabalho. Quer dizer, dia e noite, né? Isso porque não só trabalho, em todos os ambientes, transporte, trabalho, na rua, com adjetivos inapropriados, que ninguém gosta, só quem está fazendo a gracinha que acha engraçado. E mais uma vez eu volto a falar, não é só a mulher que deve coibir isso. Se um homem vê, tem que falar, ô meu filho, que isso? Respeita. Respeito é bom. O que é? A mulher é julgada da forma que ela se veste, da forma que ela se porta, cada um tem direito de usar o que quiser. E isso não dá direito ao outro de passar a mão e de adjetivar a mulher. Temos que parar com isso. Vamos evoluir. A sociedade está precisando evoluir. Eu não estou generalizando, mas que a gente tem muitos homens que fazem isso. Tem. E você homem também, tem que coibir o outro de fazer esse tipo de ação que é inaceitável. É inaceitável que mulheres ainda tenham que passar por isso, que mulheres ainda tenham que passar por vários julgamentos dentro de ambiente de trabalho, dentro de escola, dentro de faculdade, dentro do transporte, em qualquer ambiente. Todo mundo é igual, gente. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Mulher não é um pedaço de carne. Prestar muita atenção não é um objeto. No ônibus, por exemplo, né? Você está indo para o trabalho, voltando do trabalho. No shopping um dia desse, não foi uma pessoa, não foi? Sim. Ejaculou em cima de uma mulher, mais ou menos isso, não foi? Tinha até imagens, olha só que absurdo, a pessoa está ali para um momento de lazer ou de uma compra e tem que passar por uma situação dessa. E olha só, é uma situação que deixa marcas. Às vezes a pessoa acha, não deixa marcas, mas deixa marcas numa mulher. Eu estou chamando a atenção das meninas, das mulheres, dentro dos ônibus, porque existe uma rede internacional. Isso é fato, inclusive eles têm página... E o Coité está me falando que a menina tinha 10 anos, parece. 10 anos, ou seja, é pedófilo que faz uma coisa dessa. Exatamente, isso que eu quero chamar a atenção, exatamente pegar esse gancho, chamar a atenção das meninas, né, das mulheres. Existe uma rede internacional na Deep Web, que é uma área obscura da Web, né, em que existe uma máfia chamada Underskirt, né?
são pessoas que estão dentro de ônibus, Nayara, né, no mundo todo, gravando mulheres em metrôs, gravando mulheres no trem, gravando meninas e mulheres no ônibus com o celular. Ele se aproxima e coloca o celular embaixo da saia das meninas, entendeu? Grava e deposita isso nessa rede internacional. Então lá tem milhões de vídeos de pessoas que são invadidas dessa forma. Aí tem outro mercado, né? Os que acessam. Exatamente. Aqui ele vende assinatura disso. Exatamente, ele vende assinatura disso. Então, eu estou chamando a atenção exatamente para você que está no ônibus, no metrô, aqui o Cuiabá não tem metrô, mas no ônibus principalmente, para ficar esperto a hora que você está de pé ali muitas vezes, né, para descer, muitas vezes o sujeito senta ao lado, no banco ao lado, mas ele está com o celular exatamente te gravando. Então, ficar esperto com relação a isso, infelizmente existem muitos criminosos, né? Olha, tem participação aqui dos nossos telespectadores. Bom dia para vocês. Nem no mundo animal não acontece isso. Quando a fêmea está doente, o macho não mexe. E é bem isso mesmo que o nosso telespectador está falando. Nem no mundo animal acontece isso. Ele se afasta. Né? Aí tem aqui, ó. Bom dia, Nayara, professor. É difícil saber o que o ser humano vem piorando a cada dia mais. A pior coisa que uma mulher pode sofrer é ser abusada, usada, porque muitos dos homens não sabem o valor de uma mulher. Fico perplexo com como um agente de saúde teve a coragem de fazer isso. É o Márcio Lara. E olha só, a gente não está generalizando. Não, tá? De forma alguma. É uma minoria que faz isso. É uma minoria. Mas muito, não é a muito, maioria. É uma minoria que tem que ser coibida pela maioria, urgentemente. Tem mais gente aqui. Bom dia. Aqui no Jamil, aqui é o Jamil do Altos da Serra. Parabéns pelo programa. Aqui no Brasil, filmagens não servem como provas para nada. Se servisse, tinha políticos presos. Aí ele está falando que imagem não serve para nada. É o que o Haroldo falou. Se ele fosse preso em flagrante, poderia ter uma outra, né, um outro destino. Ficaria um tempinho a mais por ser importunação, mas não foi em flagrante até achar. Mas o rosto, o que importa, gente, não é só a lei. O que importa se a gente não tem a aplicação correta da lei, então vamos expor o rosto. Porque quem sabe assim coíbe outros de fazerem o mesmo. Porque vai pensar, olha, estão me filmando, tem câmera de segurança, eu não vou fazer isso. Exatamente. Se não coíbe pela integridade, a ética, vai coibir pelo medo. Pronto. Nayara, eu não sou mais indicado ou preparado para poder saber exatamente as consequências disso, mas eu queria saber exatamente de um jurista, alguém que realmente lida com a questão da criminalidade. Por exemplo, um pedófilo, se ele souber, porque hoje ele sabe que ele tem recursos, ele pode contratar advogado, defensoria pública, existem milhões de recursos, enfim, né? Mas se ele souber, por exemplo, que a punição será severa, caso ele tenha assediado uma criança e estuprado uma criança de 10 anos, severa como? Seja com castração química, seja com, sei lá, entendeu? Será que ele não vai pensar 2 ou 3 vezes antes de agir? Essa é uma pergunta que eu tenho na minha cabeça e gostaria muito de ouvir de alguém que é ligado à área criminal, né? Será que o criminoso, sabendo que a lei será... Como é, por exemplo, o sujeito que não paga pensão? Que essa é uma lei que funciona. Não pagou pensão, ele vai preso, e vai mesmo, né? Pronto, acabou. Será que ele, sabendo que realmente a lei vai ser muito dura com ele, caso ele cometa algum delito, com relação a essa questão da pedofilia, será que ele não vai pensar 2 ou 3 vezes antes de agir? Será que esse enfermeiro, por exemplo, se ele soubesse que a lei seria duríssima, né? Até mesmo com castração química muitas vezes, né? Será que ele cometeria esse tipo de delito, esse tipo de crime que ele cometeu de estupro a essa paciente dentro do hospital? É uma pergunta que fica no ar. É porque né? Que eu não sei qual seria a resposta. A gente quer medidas mais drásticas, né, Haroldo, por conta de revoltar mesmo. Então a gente acaba querendo medidas mais drásticas, já que a lei não funciona como a gente quer que funcione. Não, é porque mas é o seguinte, não vivemos no olho por olho, dente por dente na lei de Italião, sim, né? mas uma coisa, Nayara, uma coisa é você olhar lá. Aquela moça foi estuprada, certo? Olhar lá, aquele menino foi estuprado, beleza. E a hora que você olhar aqui, a sua filha foi estuprada? Eu quero saber se você tem a mesma empatia, se você tem a mesma sensibilidade ou a mesma paciência numa situação como essa. Para pensar. E se for a sua filha? E se for a sua esposa que estava na UTI? Se fosse a sua mãe que estivesse na UTI e fosse estuprada por esse agente de saúde? Entendeu? Você está entendendo? Então, esse tipo de raciocínio
que é importante a gente começar a pensar. E aí, olha só, a gente falando da mulher, da violência, olha o que o jornal A Gazeta de hoje, vou pedir ajuda aqui ao Wilson Poitel, o jornal A Gazeta de hoje traz o índice de feminicídios. O índice de feminicídios de mortes de mulheres, né? 68%. Por serem mulheres, cresceu, gente. 68%. Feminicídios crescem 68%. Olha só, que tristeza a gente se deparar com esse tipo de estatística. É muito triste. Muito. E começa assim, né? Com uma passada de mão, com uma fala, e depois se torna mais agressivo, aí vai, bate, machuca, maltrata, até que mata. Infelizmente chega a esse ponto. Olha, vamos seguir então com a notícia de frente, respirar fundo, que a gente tem que se deparar com esse tipo de situação no nosso dia a dia, que nos entristece, mas cabe a nós, como cidadão, como cidadã, tentar mudar essa realidade através da voz. Vamos falar de eleições, Haroldo? Vamos. Eleições 2020, agora pelo novo WhatsApp da Justiça Eleitoral, o eleitor obtém várias informações, inclusive o local onde vota, em Mato Grosso. Houve mudança de 27 sessões de votação. Então, confira aí na reportagem do Antônio Carlos Silva. Em toda eleição, os locais de votação nem sempre são os mesmos. Por isso, cabe a cada eleitor fazer uma checagem antes do dia do pleito, no caso do primeiro turno, 15 de novembro, para saber onde vai votar. Sobre isso, a gente conversa agora com o coordenador de sistemas eleitorais. Salomão, no caso de Mato Grosso, são quantas sessões eleitorais no estado e destas, quantas mudaram de local de votação e sob qual justificativa? Foram muito poucas situações de alteração, né? Só 27 dentre 1.478. Né? São situações que a escola, por motivo de obra, reforma, não vão estar disponíveis. Então, a zona fez uma realocação. Como que o eleitor fica sabendo se a sessão dele é a mesma da eleição de 2018 ou se mudou o local de votação? Então, tem várias formas, vários serviços que ele pode buscar. Uma delas é o site do TRE ou do TSE. Também tem o telefone da ouvidoria, né, o 0800. E também há o aplicativo e-Título. E, além de tudo isso, tem também uma novidade do WhatsApp, que é o serviço que o TSE colocou à disposição do eleitor. Automaticamente, acessou esses caminhos, aí, esses canais de comunicação, a pessoa fica sabendo. Isso, ele vai esclarecer várias dúvidas e também descobrir o local de votação, a sessão onde vota. E por que é importante fazer isso antes da eleição? Não deixar para fazer isso no dia 15 de novembro? No dia é muito em cima, né? O eleitor pode se perder, pode se desorganizar. Então, é bom com antecedência, na semana anterior, ele busque esse endereço do local de votação, assim como também procure revisar o seu candidato, né? O número do candidato que vai votar. Muito obrigado aí pela entrevista, até a próxima. Então, para quem quiser saber mais informações, a novidade é o WhatsApp da Justiça Eleitoral. Anote aí o número para você saber não só o local de votação, como também outras informações, tudo automaticamente. Anote aí o número do WhatsApp da Justiça Eleitoral. O DDD é 61, o número 99637 1078. 61 99637 1078. Tem o telefone também da ouvidoria, 0800 642 8191, 0800 642 8191. Tem também a loja do aplicativo, do e-Título, tanto para o sistema de celular que você usa, e ainda o site da Justiça Eleitoral aqui em Mato Grosso, tre-mt.jus.br. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio. Importante, né, para você não ir em outro local ali, Haroldo, e claro, sem dúvida. Tem que voltar. Sim, todas essas ferramentas tecnológicas são fundamentais, né? E eu já disse por várias vezes que um prazo muito pequeno, num tempo muito curto, nós teremos aí, de certa forma, o abandono por completo dessa tecnologia, que é vista como uma boa tecnologia no mundo todo, que é a questão da urna eletrônica.
Você vai poder votar direto no seu celular, no seu smartphone, por meio de um sistema de aplicativo altamente seguro dentro da sua casa. Você quer melhor que isso? Imagine o tamanho da economia que o Tribunal Regional Eleitoral, que o sistema eleitoral, né, vai fazer por conta exatamente da utilização desse aplicativo. Simplesmente espetacular. Agora, relembrando, mais importante do que todos esses aplicativos que nós falamos é o aplicativo Pardal, para que você possa registrar um possível crime eleitoral. Tá certo. Vamos com o Bruno agora. A gente vai voltar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Vamos ao vivo com o Bruno Pinheiro, que ele vai falar aí sobre política, sobre o vice-governador Otaviano Pivetta, que saiu do PDT após declarar apoio a Coronel Fernanda e depois disso, teve uma manifestação do presidente do PDT, que é o Allan Kardec, que apoia Euclides Ribeiro, candidato ao Senado. Então, esse apoio causou racha, Bruno? Exatamente, Nayara. Acabou num racha, na verdade, já que Otaviano Pivetta, que é de Lucas do Rio Verde, região norte do estado, esteve no mesmo carro de som com a então candidata ao Senado, a Coronel Fernanda. Ela esteve em Lucas do Rio Verde e lá o discurso foi bem apimentado, se assim vamos dizer. Ele disse que durante a época que o ex-vice-governador, que também é da região norte, esteve como vice-governador do estado, ele não fez nada. Disse que esse cara não merecia, né? Enfim, ele acabou rachando e saindo do PDT, onde ele estava há mais de 15 anos. Em nota, Allan Kardec lamentou, disse que recebeu, né, essa nota, recebeu esse racha, essa divisão, esse ato que ele acabou saindo do partido e agradeceu a contribuição de Otaviano Pivetta ao longo desses 15 anos. Ele disse que houve uma luta em favor do estado de Mato Grosso durante todos esses anos com muita dignidade e também honestidade. E lamentou, sentindo muito a saída, mas finalizou dizendo que entendemos que se fez necessário, já que houve essa declaração, então, a essa candidatura da Coronel Fernanda. Como você mesmo já disse, Allan Kardec está apoiando Euclides Ribeiro. Então, essa nota veio ontem. Ele disse que ainda quando Otaviano Pivetta anunciou que estava saindo do partido, ele disse que houve uma conversa muito amigável e respeitosa com Allan Kardec, mas ele encaminhou o seu pedido de desfiliação. A gente viu que esse vídeo repercutiu muito nas redes sociais. Lá em Lucas do Rio Verde, uma multidão acompanhava quando houve esse discurso mais apimentado e alfinetando aí, então, Carlos Fávaro, que também é candidato e é ex-vice-governador do estado de Mato Grosso. Esse assunto que Haroldo Júnior vai comentar muito bem, melhor que eu, Nayara. Pois é, Bruno, obrigada pelas suas informações. Então, primeiro que a gente tem que contextualizar desde o início, né, Haroldo? Otaviano Pivetta era um pré-candidato ao Senado, queria muito, pelo que a gente conseguiu fazer essa leitura, que ele queria muito sair candidato, mas a pedido do grande amigo dele, governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele desistiu. Só que ficou uma mágoa ali, não do governador, mas do adversário, do Carlos Fávaro. Que acabou, na primeira oportunidade, descarregando... Isso, né? Inclusive aí, né, em cima desse trio elétrico. E ele que é do PDT, a gente lembra daquele áudio do Allan Kardec, do presidente do PDT, que foi divulgado com exclusividade pelo jornal A Gazeta, pelo Gazeta Digital, que ele falava que o apoio ia ser o Euclides Ribeiro e quem tinha apresentado ele ao Euclides era o próprio Otaviano Pivetta. Né? Inclusive foi desmentido que o Euclides Ribeiro fez recuperação judicial do Otaviano Pivetta. Segundo o próprio candidato, não houve essa recuperação judicial que o presidente do PDT fala no áudio. E aí, sem avisar ninguém, Otaviano Pivetta resolveu apoiar a Coronel Fernanda. Sim. Né? Aí destacou que ela não tinha um histórico político, mas que tinham aí lobos, né, na política. Na verdade, o Otaviano Pivetta acabou aproveitando essa oportunidade e desvelando todas as suas mágoas com relação ao ex-vice-governador, né? Carlos Fávaro, e atual senador da República, candidato também nesta eleição ao Senado. Ele sempre teve vontade de ser senador da República, no caso específico do Pivetta, e, de certa forma, por falta de articulação política, por um motivo ou outro, enfim, acabou abandonando essa
esta empreitada. Sai do PDT, né, desvelando inúmeras mágoas e sai apoiando a Coronel Fernanda. Na verdade, o discurso do Pivetta mostrou exatamente na concepção dele o que é ou quem é Carlos Fávaro, né? Claro que ele tem que provar todas as acusações que ele acabou tecendo aí contra o candidato, né? Mas enfim, eu particularmente acho que à luz do entendimento das pessoas enquanto eleitores, não soma absolutamente nada. E se vocês começarem a perceber, vão perceber daqui para frente exatamente isso, né? A perda de foco do debate, a perda de propostas, vão desaparecer as propostas, aqueles que têm, aqueles que não têm, simplesmente vão começar a agredir um ao outro aí, perdendo o objeto da discussão e atingindo o sujeito. Vai ser assim daqui para frente. Você vai ver Abílio atingindo o Emanuel atingindo Abrílio, eles batendo cabeça um com o outro e nós de espectadores aqui vendo agora, uma situação triste dessa. A pergunta que fica é: para onde vai Pivetta? Qual partido? Para qual partido deve ir o vice-governador de Mato Grosso? Só lembrando que Pivetta teve uma gestão muito boa lá em Lucas do Rio Verde, né, principalmente na área da educação, isso é fato, é perceptível. As escolas foram referência no Brasil com relação à educação e metodologia de ensino também aplicada naquele município. Então, o que é bom a gente divulga e o que é ruim a gente tenta melhorar e aprender, né? Isso mesmo. E aí fica essa dúvida, mas claro que você vai ficar sabendo mais sobre este assunto aqui na Notícias de Frente. Vamos para um breve intervalo, só lembrando que hoje a gente dá seguimento à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. A gente vai receber daqui a pouquinho o candidato Reinaldo Moraes do PSC.